dia. Bom dia. É uma alegria mais uma vez, no dia do Senhor, estar reunidos em sua casa, na expectativa de poder estudar mais uma porção da palavra do Senhor e encontrar refrigério e refúgio para o nosso coração diante de dias tão difíceis. Nós estamos já há alguns domingos, depois com essa parada que temos aí, que eu fiquei fora, nós começamos a estudar o Evangelho segundo José. Nós começamos a estudar a vida de José, para entender como Deus preserva o seu povo escolhido a despeito dos esforços dos membros familiares se degladiarem ou lutarem para tentar destruir uns aos outros. Na última oportunidade, nós começamos a estudar o capítulo 39 de Gênesis para entender como o plano de Deus para José se desenvolveu. Nós vimos toda aquela questão do que era necessário, que ele precisava passar por algumas escolas e que Deus estava trabalhando na vida de José para levá-lo ao lugar alto, onde ele seria um instrumento de Deus para a libertação do povo, tipificando assim, ou nos apontando para a obra redentora de Cristo, que também seria elevado a um lugar para assim libertar o seu povo. O que José viveu, na verdade, é um tipo, uma imagem daquilo que se faria de maneira mais dolorosa, mais agressiva, mais sanguinária com o nosso Redentor. Hoje nós veremos um aspecto diferente, Nós vamos tentar ver os planos de Deus vista da perspectiva de José, Então, esse é o nosso objetivo nessa manhã. Eu espero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Gênesis 40, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. Gênesis 40, do verso 1 ao verso 8. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor e acompanhe comigo o texto sagrado. Diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó com os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou-os detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José para que o servissem por algum tempo, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje um triste semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Vamos lá. Senhor, te damos graças por mais uma manhã no teu dia, em tua casa, onde nós alegremente estamos com o intuito de olhar para a tua palavra e retirar dela lições para a nossa vida nesse mundo. Por isso, Senhor, cuide de nós, abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que o entendimento possa apenas não ficar na esfera do conhecimento, mas possa descer para a sede dos nossos sentimentos, mudando assim as nossas afeições e desejos, levando o nosso coração aos pés do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, a história de José
ela é extremamente notável e singular. Você tem visto aqui, esse é o nosso 8º estudo, e começamos no capítulo 37, e estamos agora no 40. Nós já tivemos, esse é o nosso 8º estudo, e nós já vimos algumas questões extremamente importantes que trabalham e mexem não somente com a nossa percepção da vida, mas trabalham com as nossas emoções, com o nosso coração. Eu tenho certeza que nenhum de nós que aqui está nessa manhã tenha sido ou tenha passado por experiências semelhantes à de José. Tenha sido vendido pelos seus irmãos, como escravo, nem falsamente acusado de tentativa de estupro e preso por acusações falsas desse calibre tão terrível que José enfrentou. Mas veja, mesmo sabendo que ele estava correto no seu proceder, mesmo tendo entendimento de que a sua postura era real, e vimos aqui a respeito das tentações na última oportunidade, se você esteve aqui, você se lembra, tá? Mesmo passando por tudo isso, você percebe que fazendo certo nem sempre, diante aos olhos do mundo, resultará em algo bom. José fez o certo e foi preso. Isso prova que a nossa vida, que no caminho da nossa vida, nós iremos trilhar, teremos pedras quando tentarmos fazer aquilo que é certo. José enfrenta isso aqui, nós vimos isso, né? Só que todo aquele que faz o correto e sofre injustiça, o que ele espera? Ele espera que a justiça seja feita. Se você está preso injustamente, você aguarda que a justiça julgue o seu caso, levante as provas e que você seja livre, porque você fez aquilo que é correto. E José, se você prestar atenção dentro da leitura, você perceberá que ele tinha essa percepção de que a justiça seria feita. Isso por causa do histórico. Porque você tem Deus lá atrás, dando sonhos a ele, de que levantaria aquele jovem a um lugar alto, e que ele seria um instrumento de Deus para alguma coisa no futuro. Ele sabia que os sonhos de Deus não poderiam ser frustrados, e ele vive nessa perspectiva, tá? Ele vive nessa perspectiva. Só que parece que nada acontece. Os anos vão se passando e nada acontece para que a justiça seja feita. Não sei se você já teve a experiência de querer alguma coisa boa ou de desejar alívio de algo que nos é doloroso e deseja essa mudança com enorme intensidade. Por exemplo, há alguns anos, não estou vendo o irmão Lúcio aqui, mas o irmão Lúcio, tanto ele mais tempo que eu, né? Sofre de asma. E eu também, por muito tempo, sofria intensamente com crises asmáticas. E não tem coisa pior do que você ficar sem ar. Porque você buscar respirar e não conseguir. E aí, inventaram aí uma medicação que é a famosa bombinha. Quem usa ou já usou sabe. A bombinha, ela promove alívio de 2 a 4 segundos. Você sabe que você está procurando alívio, de repente você usa uma medicação e a crise é do tamanho da urgência. E aí você usa e imediatamente você alivia. Só que a bombinha não é um tratamento, ela é um paliativo. Porque depois de 4 horas, o efeito passa, os alvéolos aqui do pulmão todos inflamados, você volta novamente. Mas pense aí você nessa crise, esperando alívio, e o remédio não faz efeito. Deve ser algo terrível. Agora imagine aí José nessa expectativa, nesse desejo de respirar ares da libertação,
E o remédio parece que está fazendo efeito. A justiça parece não estar presente na vida dele. Percebe? José experimentou em seus dias, só que nós precisamos entender que o momento de Deus agir nem sempre é o nosso momento. Porque os propósitos dele para a nossa vida são propósitos maiores do que os nossos. E eu disse aqui na outra oportunidade, o fato de nós estarmos presos ao presente faz com que a gente não perceba a importância do presente para o futuro, porque nós estamos ligados à dor do momento. Só que pelo fato de Deus não estar preso ao tempo, Ele tem uma visão do todo, e Ele sabe o que o momento hoje vai produzir em você, como produziu em José, para o amanhã, tá? Então isso está acontecendo. Mas então vamos tentar entender como é que, veja isso da perspectiva de José, tá? Os eventos estão seguindo o cronograma de Deus, tá? Caminhando de um modo que resultará na libertação, não somente da prisão de José, mas em cumprir o sonho que ele teve na sua mocidade, de colocá-lo como braço direito e de que toda a terra, pelo menos conhecida da época, que estava sob o domínio do Egito, se curvaria diante dele, estando ele abaixo apenas de Faraó. Tá? Só que o tempo foi fundamental para que isso acontecesse. Mas José começa o capítulo 40 da mesma maneira que ele termina o capítulo 39. Preso, sofrendo na cadeia, aparentemente sem perspectivas de sair de lá. O que Deus estaria fazendo, e aí precisa se perguntar, nós nos perguntamos sobre isso, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, quando Ele nos faz esperar, sem que vejamos a coisa mudar. Porque veja, por que um Deus amoroso, soberano, nos deixa emperrados em uma situação de sofrimento, quando poderia facilmente resolver todos os nossos problemas? Porque simplesmente Deus, na época do pecado, na época da queda de Adão, disse: já que vocês caíram, deixa eles fazer tudo, vamos fazer tudo de novo, sem pecado, resolve o problema. Por que Ele permite que toda essa situação aconteça, não só desde a história inicial, mas da nossa vida, para que todo esse sofrimento se desenrole? Por vezes nós temos uma perspectiva diferente da vida e achamos que não devemos passar por sofrimento. E se você observar bem a Escritura, ele sempre está lá, e Deus disse que nós passaríamos por ele. Instrumento de Deus para forjar, para moldar, para cuidar de nós e nos levar para o local que nós devemos estar. Tá? Ou nos preparar para os planos dele, para a sociedade, para a nossa igreja, enfim. Então veja, por que Deus está permitindo isso aqui? Primeiro, note a maravilhosa ironia da cena. Você lembra que eu falei que nós temos várias questões aqui dentro do texto que o autor sagrado, usado pelo Espírito Santo, vai levantar questões bastante icônicas. Ele vai citar algumas coisas que você precisa ter a perspicácia de pegar e ver assim, rapaz, que ironia está acontecendo. Porque veja, José foi preso por quê? Não, calma aí. José foi lançado na cova por quê? Pelos irmãos. Você lembra lá? Lá vem aquele tal sonhador.
Vinde, pois agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. O sonho de José foi o gatilho que alavancou, que levantou os sentimentos egoístas do coração dos irmãos e que Deus tratou. Lembra? Nós falamos de Judá, lá no caso daquele abuso que ele fez a Tamar. Deus tratou com Judá, tá? E agora nós temos sonhos que foram o gatilho para a ruína. E agora nós vamos ter novamente sonhos que vão ser gatilhos para a libertação. Você percebe o paralelo, né, que o autor faz? Ou esses lances que ele lança para que você perceba que existe, que essa forma de Deus agir é extremamente interessante. Este capítulo nos introduz a outro par de sonhos. Sonhos do copeiro e sonhos do padeiro. E veja que interessante. Perceba como Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Porque esses camaradas aqui não eram padeiros e copeiros de uma pessoa qualquer. Não eram empregados simples, comuns daquela época. Eles trabalhavam especialmente com o faraó. Tá? O interessante é que esses homens estavam na prisão por causa de um problema ou de um erro que ele cometeu no faraó. Talvez um não serviu o melhor vinho da melhor safra, o vinho estava estragado e ele serviu o faraó. Talvez o outro não fez o pão crocante como deveria servir, né? O faraó não pegou o pão e não sentiu aquele craquelar do pão e se chateou, ou ele serviu comida estragada e feriu mais, sabe? Mas a ideia é que eles cometeram um pecado, uma ofensa contra Faraó, tá? Isso é interessante, porque sendo eles homens importantes, o que ele faz? O comandante da prisão pega o seu melhor prisioneiro para cuidar desses homens. Olha o verso 4, por favor. Alguém lê para mim? O comandante da guarda pôs a carne de José, para que o servisse, por algum tempo estiver na prisão. Olha aí. Ok, então José agora vai servir esses dois homens porque eles são importantes. E um dia, ao chegar para o trabalho, José viu que esses homens estavam por demais perturbados e perguntou-lhes: por que o semblante de vocês estão caídos? Vocês estão presos, tudo bem, mas tem uma coisa diferente em vocês. E essa simples pergunta é extremamente interessante. Isso vai demonstrar muito a respeito do nosso coração, tá? Porque essa pergunta mostra que José está à altura e vencendo a primeira tentação que todos nós enfrentamos quando as nossas esperanças são frustradas, que é confiar em Deus, que é cuidar do outro. Sim, eles estavam trabalhando, ele estava trabalhando para aqueles homens, e você não pode negar. Mas quando nos sentimos frustrados, o mundo à nossa volta parece azedar. Assim, o mundo à nossa volta parece não fazer sentido. Nós fazemos de qualquer jeito, nós nos mostramos chateados, nós nos mostramos insensíveis, porque nós estamos frustrados. Não aconteceu como nós gostaríamos que a coisa acontecesse. Não é assim com você? É assim comigo. E foi assim com José, ou não foi assim com José. Porque você precisa olhar a vida, ler o texto, agora, da perspectiva dele. Jogado na cova injustamente,
sendo vendido por uma caravana de inimigos. Era para estar extremamente mal-humorado. E aí você tem um homem. Aí veja, nós falamos aqui desses altos e baixos, né? Aí veja, ele tem esses piques de momentos difíceis, mas depois era vendido lá e falou, já que não tem nada melhor, então eu vou continuar aqui fazendo o que certa. E aí é preso por ser acusado de tentar estuprar a mulher do chefe, e ele não fez nada disso, honrando, né? Honrando Deus acima de tudo. E o interessante, pastor, ele não Sim. murmura de nada, ele está lá. E todas as vezes que alguém vem contar um sonho para ele, ele não diz que é dele, ele diz que é está no Senhor, ele coloca Essa é a chave, no né? Senhor. Então ele diz assim, que Deus é que vai interpretar, não ele. Quando vem Faraó, do mesmo jeito, quando a gente interpretar o sonho do Faraó, ele também tem a mesma resposta. É a mesma Ele percepção. sempre põe o Senhor acima de tudo. Acima dele. Ele, e aí é interessante, que ele está olhando a vida de uma perspectiva acima do sol. Lembra de Eclesiastes? O que eu vi debaixo do sol é que a vida é assim, que a vida é assim, que a vida é assim. Não é assim que está lá? Porque se nós olharmos apenas da perspectiva abaixo do sol, é assim que a vida se dará. Difícil, dolorosa, frustrante. Porque nem tudo acontece como nós queremos. Não é? E aí eu digo isso com extrema sensibilidade, porque quem passa por momentos assim sabe como isso é ruim. Porque você não planeja ter um filho para ouvir a notícia de um médico dizer, olha, infelizmente tem uma deformação, ou infelizmente o coração dele está batendo. Debaixo do sol essas coisas são possíveis, porque o pecado maculou, o pecado manchou, o pecado destruiu, as raízes do pecado estão nesse mundo promovendo todo tipo de mal. Mas a nossa perspectiva da vida, segundo o texto, segundo a Escritura, é olhar acima do sol. Porque acima do sol é onde Deus está, e aí nós aprendemos a confiar nele. E José está vendo, mesmo com circunstâncias tão ruins e difíceis, ele está vendo a vida da perspectiva acima do sol. Por quê? Seja sincero. Seja sincero, passando pelo que José falou, e durante muito tempo na prisão, sendo injustiçado, você diria, cuide do sonho porque Deus pode interpretá-lo? Você diria isso? Você olharia para o seu sonho que não se cumpriu, porque o sonho da vida dele não se cumpriu, até então. Não é verdade? Se alguém tinha razão para se sentir negligenciado e abandonado por Deus, com certeza era José. Vendido pelos irmãos, falsamente acusado, enfiado na prisão por um crime, sim, que ele não cometeu, inocente. Que perspectiva, irmãos, ele tinha de ver cumprindo seus próprios sonhos? Que esperança haveria de seus irmãos e seus pais se prostrarem diante dele, estando ele na prisão? Nenhuma. Naquele momento, nenhuma. Mas mesmo assim, a visão dele é diferente. A experiência vivida por ele, não fizeram de José uma pessoa egoísta, cínica ou amarga. E essa é a visão que nós precisamos ter, que por vezes as situações que nós enfrentamos nos tornam pessoas assim.
Ou não? Nos torna. Às vezes nos tornamos frustrados porque não somos como gostaríamos, porque as coisas não acontecem como esperávamos, ou porque não alcançamos aquilo que nós planejamos. Meninos novos aí, adolescentes, jovens que estão lutando por uma faculdade, né, na escola, não sei se você passou por isso, né, as pessoas perguntavam assim: quando você estiver com 35 anos, o que você espera como você espera que esteja a sua vida? Você vai dizer bem casado, com um bom emprego. Antigamente nós dizíamos isso, né? Bem casado, com um bom emprego, com a família estruturada, um carro bom ali, podendo tirar férias todo mês. Todo mês não. Todo mês não. Tirar férias pelo menos uma vez por ano. Férias todo mês ninguém trabalha, né? Tirar férias pelo menos uma vez por ano. E aí você olha, e aí você chega na perspectiva da vida hoje, olha para trás e diz assim: talvez tenha acontecido com você, né? Você faz 3 anos que eu não tinha uma férias, né? Tinha sonhado ter 2 filhos, hoje estou com 5, hoje estou com 5, queria ter o meu próprio negócio, mas não foi bem assim, hoje sou empregado, glória a Deus por isso, tá? O emprego está difícil, tá? Desempregado mesmo é muito bom. Então, veja, às vezes as perspectivas estão. Só que interessante é que nós estamos ouvindo aí, né, textos de Lamentações, eu devo encerrar hoje, talvez seja a última mensagem sobre Lamentações, mas nós precisamos ver o mundo de uma perspectiva diferente. Nós precisamos ver o mundo não da perspectiva das circunstâncias, mas da perspectiva de Deus. Tá? É isso que nós precisamos. Então veja, qual é a explicação para a fé, esperança e amor de José na prisão, quando tudo parece desesperado? Qual é a explicação? Sobre circunstâncias tão desafiadoras. A única explicação está na consciência da bênção de Deus, de sua presença com Ele. Porque se você prestar atenção, a todo tempo o autor sagrado diz que Deus estava com José. Porque lembre-se, nós precisamos ter muito sim. Nós temos aqui Moisés escrevendo esse texto para o povo recém-liberto do cativeiro, para mostrar para ele as origens de tudo. Então, essa ideia, José está contando aqui, ou Moisés está contando aqui, muito tempo depois de José. Então, certamente, José contou a sua história, e contando para os seus filhos e para o seu povo, dizia: sabe por que eu não tive filho, não é tudo? Porque eu sabia que Deus estava comigo. Então, essa história é muito passada. Deus deixava sempre umas brincadinhas para ele entender que Deus estava com ele. Por isso que ele também confiava, assim, de uma certa forma. Por exemplo, quando ele foi para a casa de Potifar, ele foi no braço direito de Potifar, por exemplo. Foi vendido, foi como escravo, mas ele era um escravo top. Tipo, sempre ele estava acima. Se ele era escravo, mas ele era o melhor escravo. Aí quando ele foi para a prisão, ele era o melhor preso. Tanto que o faraó dá para ele os dois melhores, fala assim: vamos escolher o melhor preso para cuidar dos copeiros, né? Dos que foram presos. Então, assim, sempre tem, ele era sempre aquele destaque onde ele estava. Independente da situação. Sim, nós não podemos negar isso. Nós temos esses sinais. Só que você precisa pensar também que José era homem como eu e você. E nós sabemos o que passa no nosso coração quando algo foge do padrão. Mas ele só se deu por causa da confiança dele em Deus. Pois é, não, eu estou afirmando isso, mas eu estou querendo que você entenda da seriedade disso, porque assim como eu e você, como é que nós lidamos com situações assim? Porque aquele povo não tinha igreja para refugiar, não tinha escrituras para
estamos, e aí é onde eu tremo. Porque assim, eu sei que aí eu tremo porque eu sei que o mesmo Espírito que capacitou José no passado é o mesmo Espírito que age em nós hoje, tá? É o Espírito Santo de Deus. E aí, só que nós estamos muito mais munidos, abastecidos. Ele estava lá sozinho. Terra estranha. Não tinha irmãozinho lá. Não tinha irmão, não tinha família, não tinha nada. E aí eu estou tentando fazer com que vocês visualizem a perspectiva dele. Ele confia em Deus, é fato, está aqui claro. É tanto que quando tem um sonho, ele diz: acaso Deus não pode interpretar os sonhos? Porque mesmo o sonho dele não se realizando, ele confia que vai se realizar. A grande questão é que ele não está vendo, ele não está vendo pelos olhos das circunstâncias, como a Maria disse. E é isso que nós precisamos ver. Porque por vezes nós queremos que o sofrimento e as situações sejam retirados da nossa vida como um passe de mágica. Nós dizemos que não queremos, que não aceitamos, que não devemos, e queremos que isso fuja da noite para o dia. Só que na verdade Deus permite situações e o Pai disciplina ao filho que ama para fazer com que ele enxergue ou chegue, eu vou mostrar isso para vocês, aonde Deus quer que ele chegue. E tudo nessa vida, inclusive os sofrimentos, são utilizados por Deus para mudar o nosso coração. Porque somente assim nós encontraremos a misericórdia do Senhor. Pastor, eu consigo ver também esses detalhes, e como Deus colocou ele em várias situações, e ele deu o melhor dele em todas elas, ele sempre foi torcer aquilo que Deus colocou na mão dele. Nós, às vezes, assim, eu queria ter um emprego tal, mas não consegui, só tenho esse aqui, então vou ficar de qualquer jeito. Não, a gente tem sempre que louvar a Deus, glorificar a Deus com as nossas vidas, com a nossa vida, e onde o Senhor nos colocar, seja numa prisão, seja em qualquer situação, em qualquer emprego, no meu lar, não é a casa que eu sonhei, mas eu tenho essa aqui que Deus me deu, eu vou glorificar por essa. José, ele tem essa posição, independente da situação, da circunstância que ele estava, ele se destacava por fazer aquilo que era o melhor diante de Deus. Ele glorificava Deus com suas atitudes e era honrado. E interessante, Maribone, que faz isso é a nossa visão de mundo. Tá? A nossa visão de mundo nos ajuda muito nessa perspectiva. Porque assim, se eu entendo que eu preciso glorificar a Deus em tudo e aonde eu estou, quer seja no emprego que não seja aquilo que eu esperava, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar, porque eu glorifico a Deus com o meu trabalho, eu glorifico a Deus com a minha família, eu glorifico a Deus na minha igreja, eu glorifico a Deus na sociedade. O grande problema é que a geração de crentes da nossa época perdeu o princípio de que aquilo que você aprende aqui deve ser vivenciado e influenciar toda a sua vida lá fora, onde você estiver. Talvez não seja o emprego dos seus sonhos, mas trabalhe como se fosse para glorificar a Deus. Porque antes de mais nada é o nome de Cristo que está em jogo, porque é o nome de Cristo que está em você. Então nós precisamos ter essa perspectiva. Tá? Nós precisamos ter essa visão de mundo onde eu glorifico a Deus com tudo. Mas aí eu vou mostrar aqui que talvez não é assim que vai comigo. Então veja, a fé, a esperança e o amor no meio dos sofrimentos continuam e são contínuos no coração dele, revelaram algo profundo a respeito do próprio coração de José. Da mesma forma que a nossa resposta ao sofrimento revela aquilo que está em nosso coração. Porque quando as nossas esperanças forem frustradas, nós temos a tendência, como eu estava tentando mostrar, de nos retrair, de nos entristecer. Quando a coisa não acontece, nós temos muitos crentes frustrados hoje. Nós temos
E aí nós temos um número enorme de crentes frustrados, porque foi-lhes prometido algo, a coisa não acontece como eles esperavam, eles se retraem, deixam a igreja, culpam a igreja, procuram outra, porque vão em busca de outra promessa. Mas nós precisamos entender que por vezes para chegar aqui, nós vamos passar por momentos difíceis aqui na caminhada. E ainda que nunca chegue. E aí é onde aonde o Evangelho traz esperança para nós. Porque, olha, eu estou, e eu peço que você leia, né, o livro de Lamentações. Porque é impressionante, querido. É impressionante. Porque você vê a cidade destruída, você vê a cidade em escombros, você vê o templo sendo destruído, você vê o povo inimigo arrasando os sonhos dos israelitas, de Jerusalém, do povo, tudo no chão, tudo pegando fogo. E aí você vê o profeta dizendo assim: contudo, Deus é bom. Deus é bom para os que esperam nele. Deus é bom. Irmãos, você chegar à percepção de que Deus é bom quando os monturos estão pegando fogo à sua frente, é porque o seu coração está em outro patamar. O seu coração está no lugar certo. Porque não é qualquer um que faz isso. Porque a nossa visão é lamentar e chorar e criticar e dizer que nós não merecemos isso. E lembre-se que tudo foi feito por Jerusalém para mostrar as consequências do pecado. A cidade outrora gloriosa, populosa, que as pessoas desciam com salmos dos lábios para encontrar-se com Deus no templo, não existia mais. E Deus é bom, até mesmo nesse momento. Muitas vezes a gente está numa situação difícil e ainda pior, a gente ainda acha que está naquela situação por culpa de outras pessoas. Aí que é pior, porque você ainda não tem aquela oportunidade de reconhecer e mudar. Aí você ainda fica na situação pior, quando você ainda diz que a culpa não é sua de estar naquela situação. É de terceiros, é de fulano, é Foi aquilo que eu falei domingo. Ele vê toda destruição e diz: Senhor, mas isso acontece porque nós pecamos com o Senhor. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Isso precisa, o nosso coração precisa revelar isso. E ainda que não há merecimento nenhum. Nós damos Jó claramente. Ainda que não haja porquês. Deus está agindo. E tem os propósitos E dele. ele é soberano e eu devo confiar nele. Ei, pastor, eu já tirou um pouquinho o foco do José e foi para a lamentação. Nós estamos vivendo um momento semelhante hoje no Brasil, com essa resolução do STF. A Nacional de PH, o Supremo Conselho, está proclamando o povo evangélico para orar pela nação, tirar tempo, orar, porque nós estamos vivendo momentos semelhantes. Lula está proclamando o povo a incendiar o Brasil. Não é incendiar botando fogo, incendiar contra as resoluções do Supremo. E nós temos que orar em favor da nação, porque nós estamos vivendo tempos perigosos aí. Na verdade, eu estava esse final de semana, esteve conosco aqui, quinta-feira, né? Eu estava ontem em Eldorado dos Carajás, cheguei à noite, e estava conosco o presidente das instituições, o José Garibaldi. E ele, conversando comigo, falando sobre as dificuldades que a gente enfrenta como igreja. Hoje ele me falou algo muito interessante. E isso tem mexido muito comigo. Ele falou assim: olha, inclusive ele disse assim, na próxima caravana para a Coreia, eu vou te levar para que você, eu vou te levar para que você veja
algumas coisas que a igreja presbiteriana lá estão fazendo, como a fé reformada mudou a realidade da sociedade. Coreia do Sul. Se bem que também tem muito presbiteriano do norte, né? Presbiteriano do partido. Sim, nós temos as percepções, mas veja como a Coreia do Sul mudou. Teve um renovar. Ele falou assim, sabe o que foi que mudou um país que não tinha aparentemente nada? Ele falou, oração. Inclusive no Ceará, o lugar do Ceará está proclamando para perseguir as igrejas. E aí ele disse assim, ele fala assim, sabe o que foi? A igreja presbiteriana lá, que tem 120 mil membros. E ele falou, sabe o que mudou? Oração. A igreja ora todos os dias. Ele disse, os pastores, antes de pregar, eles vão pregar no domingo, à tarde, eles se refugiam para orar no sábado. Eles oram até o horário do sermão. Ele falou assim, você pode se assustar com isso, hoje estou extremamente normal para isso. Ele falou, a oração é um dos sinais de um avivamento dentro de uma nação. Mas sejamos sinceros. Nós demoramos 5 minutos na nossa reunião de oração. Como é que a gente vai impactar a nossa nação? Como é que a gente vai impactar uma cidade? Nós demoramos. Então assim, nós perdemos, e independente de circunstâncias, nós temos, porque a Escritura diz, ore pelos líderes de sua cidade, ore pelos reis, ore pelos governadores, ore pelos príncipes, é mandamento. Mas quanto tempo você gasta da sua oração orando pela liderança política de nossa cidade? Nós vamos começar do básico. É mandamento. Temos que orar, está na Bíblia. Irmãos, nós mal oramos por aquilo que Deus tem dado a nós. Confiança para a mudança se dá quando o nosso coração está no lugar certo. A razão de nos sentirmos tão decepcionados e traídos e retraídos para o mundo se dá justamente por isso. Porque o nosso coração, por vezes, não está no lugar que deveria estar. E aí nós pensamos que Deus deveria nos servir, que o mundo deve nos servir, que a igreja tem que nos servir. Essa última semana eu tive, como presidente do presbitério, eu tive que resolver um problema em uma das nossas igrejas aqui, que eu fiquei assustado. Eu tive que reunir um grupo de crentes, onde as pessoas tremiam quando falavam comigo. E eu ali tentando calma, não é assim, vamos na Escritura, olha o que a Bíblia diz, vocês procuraram, vocês seguiram os passos bíblicos, o coração de vocês precisa ser tratado, o meu coração, sim, o coração de vocês, o erro não está só no outro. Nós temos uma visão, e aí eu disse, olha, o primeiro erro de vocês foi sair da igreja. Porque se vocês estão na igreja por causa das pessoas, o coração de vocês não está no lugar certo. Porque nós tratamos os problemas de nossas igrejas aqui dentro, reunindo com simplicidade, com humildade, conversando, tratando os nossos problemas. Porque se for para os outros nos servirem, no dia que não servir, não serve. E eu disse, eu falei, olha, porque o dia que eu subi
vir ao púlpito para simplesmente apresentar uma mensagem que serve às pessoas, o dia que eu cobrar, eu não sigo mais. Então a grande questão é, se o nosso coração estiver no lugar certo, até mesmo nos momentos difíceis, eles servirão para nos ver os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas sim, nós precisamos orar mais. E eu estou assim, depois dessa conversa que eu tive, ele falando, eu extremamente envergonhado. Porque de fato nós oramos pouco. E se nós queremos mudança, aonde quer que seja, na igreja, sociedade interna, sociedade externa, país, mundo, família, do pequeno para o máximo, do macro, nós precisamos gastar tempo com oração. Também tem outra coisa que até pode linkar com o que o irmão Moacir falou, tem uma questão que é muito interessante, o Cristo também falou. A nossa cultura de evangélica, não é só evangélica, a nossa cultura ocidental, eu também vejo muito catolicismo, mas é um certo consumismo quanto à igreja. O que você vai avaliar na igreja? Ninguém mais avalia a palavra e a doutrina, as pessoas avaliam como é o pastor, como são os irmãos, o ambiente, essas coisas. E esse é o primeiro pecado que a igreja comete hoje, é o primeiro pecado que atrai a atenção de Deus para ela. As coisas que estão acontecendo, a gente tende a pensar que são, é apenas o diabo. Não, essas coisas ocorrem por permissão divina, para nos punir. Todas as vezes são por permissão divina. E também outra coisa. Uma coisa que a gente vê muito na literatura reformada, antigamente, é que quando a igreja sofreu com uma derrota, ela sempre olhava para si mesma e pensava que pecados que nós temos, que nós acalentamos, não como indivíduo, mas como comunidade, que nós não tratamos. Que nos levou a isso. E não só isso, que nós não tratamos, que nós ignoramos, que nós tornamos aceitáveis. E esse consumismo enquanto igreja é o primeiro pecado do brasileiro, principalmente do evangélico brasileiro, infelizmente. Deus permite essas coisas justamente para que nós acalmemos. Sim, e precisamos realmente despertar, tanto que eu vou mostrar aqui, olha na ceia, examine-se para os outros mesmo, precisa ter esse exame, para que a gente enxergue e entenda aonde nós estamos errando. Isso é fantástico, nós precisamos de fato despertar. Mas deixa eu caminhar aqui para a gente seguir. Vamos lá. Então, diante disso, 2 homens relatam seus sonhos. Eu não vou entrar em detalhes, porque você sabe da história. No sonho do copeiro, uma vinha brotou, floresceu, produziu frutos, tá? E aí, de repente, o copeiro toma as uvas e espreme no cálice, produzindo vinho instantâneo, e então ele dá a Faraó. É isso que tem ali, basicamente, em resumo, no sonho do primeiro. Aí José explica o sonho, tá? Ele vai dizer que os 3 galhos que saem ali representam 3 dias, e Faraó vai levantar a cabeça do copeiro. A ideia é que ele vai retirar do copeiro aquilo que ele fez abaixar a cabeça, o jugo pesado da condenação, levantando a cabeça, vai restaurá-lo à posição que ele tinha, que ele exercia antes. E o que eu achei interessante é que, encorajado, isso aqui é muito interessante, encorajado pelo sonho e pela resposta positiva do primeiro, o segundo tenta reproduzir o sonho nos mesmos detalhes do primeiro. Presta atenção que você vai ver, ele é como se ele tentasse reproduzir na expectativa de receber a mesma interpretação, porque parece ser igual, só elementos diferentes. Só que enquanto o copeiro teria a cabeça levantada,
o padeiro teria a sua cabeça. O cadeiro, na verdade, era o traidor. Sim. Descobriu-se a questão. Então, o que temos aqui é justamente essa perspectiva. Mas o interessante é que depois de José prever a soltura do copeiro, ele disse uma frase fantástica. Alguém lembra no verso 14? Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo que sejas bondoso para comigo. Faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Você lembra de alguém que, em momento de prisão, de condenação, diz: lembra-te de mim? Lembra-te de mim quando estás em teu reino. Então nós temos aqui figuras de uma libertação maior. Tá? Literalmente ele dizia: quando estiver tudo bem com você, lembre-se de mim, use bondade. A ideia desse termo hebraico aqui para bondade é um termo muito forte. Nós não podemos ter noção dele, porque traduzido aqui para a nossa língua, né? Bondade, bondade. Mas no hebraico o termo que é usado aqui é um termo pactual, é um termo que é usado para Deus. A ideia dele é que ao lembrar-se dele, o copeiro estaria revelando a fidelidade de Deus para com ele, que foi proposta lá atrás no sonho. Porque esse termo é usado para Deus, para o pacto de Deus com o seu povo. É uma ideia muito forte aqui, queridos. Agora, coloque-se nas sandálias de José. O sonho se concretiza. Ele está preso. E ele pensa assim: os meus dias de cárcere estão chegando ao fim. E certamente a cada passo ouvido no cárcere, ele pensava: é agora que eu vou ser livre. Só que nada acontecia. Pense aí, um dia, 2, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, sem nada acontecer. Parece que o lembra-te de mim nunca chegará. O que me traz esperança no Evangelho é que quando o ladrão disse: lembra-te de mim, Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A esperança do Evangelho é que quando Cristo transforma, quando Ele lembra-se de você e me restaura, a libertação é imediata. Vamos lá. E a coisa não acontece. A percepção da vida parecia muito dura para ele. Ele estava fazendo tudo certinho ali, né? E nada acontece. Deu certo para o copeiro e não deu certo para ele. Deu certo para o copeiro e não deu certo para ele. Agora veja. Não veja. Porque se ele pode ter pensado assim: o copeiro se esqueceu de mim. Agora nós poderíamos pensar o seguinte: Senhor, era a oportunidade certa de Senhor agir na minha vida. Nós pensaríamos assim, irmão. Porque parece que não foi só o padeiro que parecia ter falhado em mostrar bondade, fidelidade para com ele. Parece que o Senhor também. Por vezes, nós somos tentados a levar que a demora em Deus agir seja um sinal de que Deus se esqueceu de nós, daquela restauração, daquela ferida curada, daquele sentimento tratado. E, na verdade, aquilo que parece ser ruim é um antídoto para a cura. De que
substância é feito o soro antiofídico? O próprio veneno, né? Isso é extremamente interessante. Porque veja, Deus poderia ter facilmente tratado uma situação de José na lembrança do copeiro, mas parece que não se esquece. Né? Só que. Mas o faraó ainda não tinha sonhado. Hã? O faraó ainda não tinha sonhado. Aí que a coisa desanda. Ou aí que a coisa anda, desenrola, né? Porque, veja bem, ainda precisava de um tempo maior. Porque se o copeiro se tivesse lembrado antes do sonho, todo Israel que se limitava à sua família seria destruído pela fome. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que esse tempo seja para você um tempo na prisão. José teria sido imediatamente liberto da prisão e perdido de vista quando o momento de Deus viesse. O propósito de Deus, que nessa altura era completamente invisível e misterioso para ele, era que, de maneira gloriosa, lá na frente, sentasse no trono, tá? Ele pudesse testemunhar que não somente reis e líderes dos outros povos, mas seu próprio pai e irmãos se prostrassem diante dele, cumprindo a promessa lá atrás. Mas acima de tudo, ele cumpriria o propósito de Deus, que era preservar o seu povo da morte. Ele teria que continuar sofrendo a dor não merecida até o fim. E aí que eu acho que o Evangelho é fantástico, né? Ele precisava sentir a dor até o fim para ser objeto ou instrumento de libertação do seu povo. Cristo naquele jardim disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu acho que eu iria retirar todo o sofrimento. Mas o que eu acho interessante é que o evangelista diz assim: e ele nos amou até o fim, morrendo naquela cruz. Eu fico impressionado com a mansidão que Cristo demonstrou. Porque, meus irmãos, pense, nós por muito menos damos os nossos ataques de injustiças, né? Muito menos. Mas Cristo tinha o poder de reverter toda a situação. Quando as pessoas batiam nele no tribunal, dizendo: fale agora, ele poderia dizer: quem são vocês que destruíram tudo que ele fez? Ele poderia ter, na via até o Calvário, conduzindo o peso daquela cruz, ele poderia ter sido elevado aos céus, dizendo: vocês todos estão errados. Mas ele carregou a cruz pesada até o Calvário. As suas costas feridas roçou naquela cruz sem verniz, ouvindo as pessoas dizer, maneirando a cabeça e dizendo: disse que era filho de Deus, mas ele não veio salvá-lo agora. Ele poderia descer dali e usar a própria madeira, que foi a criação dele, para destruir a cruz, ela suportou naquele céu. E mesmo assim, ele disse: eu vou me lembrar de você. Eu vou me lembrar de você. E fez isso de maneira tão gloriosa.
E é isso que nós precisamos nos lembrarmos. E aqui, pegando o final. Talvez você não entenda porque ainda precisa permanecer na cova. Interessante que José lá atrás diz assim: lembre-se de mim, como é que ele diz lá no texto? Lembre-se de mim quando tudo te correr bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. No original aqui é cova, poço, cisterna. Você vai ouvir no fundo do poço de amor. Eu vou te mostrar o que está lá. Mas você por vezes não sabe por que permanece tanto tempo na cova. Tá? Pode até não fazer sentido agora. Só que não existem acidentes com Deus. Não existe acidentes com Deus. O tempo dele sempre é perfeito. O que vale é o fato de que para Deus, cuja sabedoria, amor e cuidado são infinitamente mais profundos que os nossos pensamentos. Os planos e sábios e amorosos propósitos de Deus nos levam, sim, por vezes, a extensos períodos de sofrimento, não somente porque Deus quer ver você sofrer, mas que você também possa ser instrumento de Deus para os outros e também que aquilo seja instrumento para a sua própria vida. E aí eu me surpreendo com as palavras de Paulo, que por vezes nós não queremos passar por nada nessa vida, né? Claro, ninguém quer sofrer, não estou dizendo isso, ninguém quer sofrer, ninguém gosta disso, ninguém quer passar por isso. O sofrimento em si não é bom, o sofrimento mostra a marca do pecado na criação, porque não fomos feitos para o sofrimento, aguardamos um dia que não existirá mais, como falamos no passado. Mas Paulo diz assim, ele é Romanos capítulo 5, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Como é que sofrimento produz esperança? E aí ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Isso é interessante. Paulo não está alheio ao sofrimento. Ele sabia da colheita que o sofrimento produz na nossa vida. Sofrimento não exclui esperança, antes deve reavivar a esperança. Porque vamos lá, não se pode. Você já viu nas Olimpíadas a maratona de 100 metros? Né? Ali a maratona de 100 metros, no máximo 9 segundos. Sabe o que é correr 100 metros em 9 segundos? Gente, isso é coisa sobre-humana. Mas você não aprende a correr lendo um livro, dizendo assim, na hora da largada, o seu pé direito tem que estar apoiado do lado de dentro ou do lado de fora do pé, para que a impulsão seja maior. Não é assim. Como é que você aprende a correr? Correndo, promovendo resistência, para que a explosão seja maior, para que você possa chegar lá. Não é assim? Sofrimento faz parte da vida. Por mais que você não goste. Quem gosta? Ninguém. Mas para correr bem a carreira que nos está proposta, por isso eu disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem bom ânimo. Não desanime. Eu venci o mundo. E eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Até a consumação do céu. Até o final.
Por isso, na cova, na prisão, Moisés diz que Deus estava com ele. E hoje, Deus está com você. Deus está conosco. Deus está conosco nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Nas decepções, nas angústias, nas traições, no abandono. Deus está conosco. E o interessante é que Ele se lembra de nós. Ele se lembra de nós. Por isso, quando você se sentir orfanado, quando você se sentir sozinho, lembre-se do que Paulo diz. Eu vou explicar isso hoje à noite, porque eu falo para os irmãos, eu não faço de propósito, mas o negócio casa, então graças a Deus por isso, né? Mas nós precisamos trazer a nossa memória, o que diz Lamentações? O que lhe dá esperança, não é isso? O que lhe dá esperança. E aí Paulo diz assim, o momento do seu sofrimento, lembre-se, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podemos fazer nada para merecer tal lembrança. Se fosse pelos nossos méritos, nós mereceríamos o fim do padeiro. Mas não é o fim do padeiro que nós merecemos. Nós merecemos o fim do copeiro, que é ser liberto para a posição a qual nós somos criados para ser servos do Senhor. Contudo, meus irmãos, e aí eu fecho, eu citei toda essa questão de Cristo, né, que o Evangelho nos aponta para Cristo, tudo isso nos aponta para Cristo, e sim, Ele nos lembra, Ele se lembra de nós, né? Só que existe também um momento que Ele pede que você também deve se lembrar dele. Você se lembra? Você se lembra? Fazer isso em memória de mim. Jesus nos manda fazê-lo porque sabe que nós precisamos nos lembrar. Se nós esquecermos essa mesa, nós seremos levados pelo inimigo a esquecer tudo que Cristo fez por nós. Porque nós somos tentados a pensar apenas em nós mesmos, naquilo que nós queremos. E Cristo está dizendo, olha para essa mesa. E eu achei interessante, eu peguei Marcos, né? Quando ele disse assim, fazer isso em memória de mim, aguardando o dia em que celebraremos novamente essa mesa, quando estiver juntos. Nós fazemos isso, não é somente pensando em benefícios terrenos ou em mudanças terrenas. Fazemos isso pensando naquilo que nos dá esperança, que é sair da cova e contemplar o nosso Redentor. Por isso, sofrimento, mesmo que contínuo, não produz automaticamente perseverança, caráter e esperança. Existem muitas pessoas hoje que sofrem e são azedas pelo sofrimento, são amarguradas, tornam-se pessoas enclausuradas e fechadas. Só que à medida que o Espírito Santo atua em nosso coração, nos lembrando de Cristo, a mesma experiência que nos tornaria azedos e amargos, produz perseverança e esperança, nos torna doces. Sabe por quê? Porque nós sabemos que as coisas, ou que o mundo, que a nossa esperança não se limita às coisas dessa terra. Que a nossa esperança não está aqui. Por isso, como diz, eu gosto desse verso, e por muito tempo eu pergunto ele, né? Se a nossa esperança estiver realmente em Cristo, você poderá
proferir com confiança que, mesmo que a figueira não floresça, que mesmo que não haja fruto na videira, que mesmo que o fruto da oliveira minta, que mesmo que não haja gado no campo, que mesmo que a saúde não seja melhor, que mesmo que as coisas não caminhem, não convijam como aquilo que você tem pensado, o profeta diz: minha alegria não está nessas coisas. Todavia, a minha alegria é o Senhor. Eu termino nessa manhã dizendo isso. A sua alegria, se ela realmente for o Senhor, a esperança é real. Lembra? Quando eu disse que resta a esperança? Não. Vamos lá. Fé, esperança e o amor. E ele disse: o maior delas é o amor. Porque a esperança um dia encontrará o seu alvo. A fé encontrará o seu fundamento. E só restará o amor, porque nós estaremos cercados pelo nosso Redentor. Por isso, a sua alegria hoje, se for Cristo, a morte, as frustrações, a dor, não poderá roubar de você, porque você sabe que você está trilhando o caminho para contemplar o objeto do seu amor, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é tudo em nós, é o maior bem que nós temos. Por isso, se alegre do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e nos ajude, em nome de Jesus, nos dando força sempre para servir em meio às circunstâncias da vida. Então, vamos orar? Com sua cabeça. Senhor amado e bendito, nós somos falhos, Senhor. Nós precisamos aprender contigo. Nós precisamos mudar de vida, Senhor. Porque na menor circunstância desfavorável, o nosso semblante cai, o nosso coração se entristece de uma maneira que parece que a esperança não existe. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos aprender a colocar o nosso coração no lugar certo, para que as circunstâncias não sejam motivo usado por nós para alegria ou tristeza. Sim, estamos nesse mundo, Pai, cheio de um mundo traiçoeiro, cheio de tantas armadilhas. Mas se o meu coração estiver em Ti, as armadilhas podem até me ferir, podem me fazer sangrar, podem causar a maior dor, mas ela não irá roubar de mim aquilo que está gravado no fundo do coração, que é a certeza de que o Senhor está presente comigo. Por isso, Deus, por amor do Teu nome, fortaleça a Tua igreja, Senhor. Fortaleça o Teu povo, para que olhe para Ti, para que veja em Ti a verdadeira esperança da glória. E, ó Deus, nós caminhamos para esse dia, peregrinamos nessa terra, sim, Senhor, almejando a pátria celeste, e que de maneira tão maravilhosa foi descrita para nós, com tons de alegria e de riqueza, ruas de ouro, mansões celestes, portas abertas, como João escreve, uma cidade com praças cheias de pedras preciosas. Isso sim alegra o meu coração, só que nada alegra mais o meu coração do que saber
que a minha esperança e a minha fé contemplarão aquilo que eu tanto desejo hoje. Porque não são as luzes de ouro que me motivam a viver a vida cristã. Não são as portas abertas de Jerusalém que me motivam a ser fiel. Não são as pontes e as ruas adornadas, mas é o fato de saber que eu contemplarei o Senhor face a face naquele dia. É isso que nos motiva, Senhor. Hoje sentimos o Senhor. Hoje temos a Tua presença viva e real em nosso meio. Mas nós podemos apenas sentir. Fechamos os olhos, falamos contigo, nós aguardamos o dia em que falaremos contigo de olhos abertos, porque o Senhor estará à nossa frente. Cordeiro amado, essa é a esperança que nos move, essa é a esperança que nos conduz em meio a dias tão difíceis. Por isso nos dê força, Senhor, nos dê força para viver em meio a dias maus. Nos dê força olhando apenas para o Senhor. Esta é a oração que te fazemos, Pai, o nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém.